Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade. Amém. A esse Jesus Cristo nós os mortais, os viventes, os seres humanos, tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque Ele vive, Ele reina e Ele domina, amém, para toda a eternidade. Para nós, repito, é um motivo de alegria estarmos nesse presente século aqui, neste planeta, neste mundo, para nós glorificarmos este Deus, exaltarmos este Deus digno, repito, de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém. No Salmo, no capítulo 42, no Salmo 42, a Bíblia diz que a alma, o salmista escreve para nós que a alma nela por servir a Deus no seu templo. A alma do salmista, a alma de todo homem, de toda mulher, tem que anelar por Deus, pelo nosso Criador, pelo nosso Redentor, pelo nosso refúgio, pelo nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da aflição, na hora da tribulação, na hora da felicidade também, na hora de uma conquista, na hora de uma bênção, na hora das coisas boas, na hora da paz, na hora do regozijo, na hora de um triunfo, na hora de uma vitória, não só nas horas contrárias da nossa vida, mas nas horas boas, nós devemos anelar pela presença de Deus, o Deus que nos formou no ventre materno da nossa mãe, que nos sustenta, amém? E que nos sustenta. O Salmo 42 diz, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dize constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde a Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatumbas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo a oração ao Deus da minha vida. Direi ao Deus, a minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me diz, aonde está o teu Deus? Por que estás abatida, minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Jesus Cristo ele foi para o céu logo após ele ter sido ressuscitado dentro dos mortos. Ele ressuscitou ao terceiro dia. 500 almas, 500 pessoas viram Jesus já ressuscitado. E Jesus apareceu para eles, para os apóstolos que estavam temerosos, estavam tímidos, enfim. Jesus apareceu, eles viram aqueles homens, viram Jesus sendo levado aos céus pelos dois anjos.
E aí os anjos falaram para eles, está escrito no livro do Atos dos Apóstolos, que assim como Jesus subiu ao céu, Jesus voltaria. E para nossa grande alegria, para nossa grande satisfação, nós sabemos que Jesus está vindo, Jesus está à porta, amém? Jesus diz que quando ele voltar a este mundo, ele dá algumas dicas de como o mundo estaria, a violência aumentando, a iniquidade. A iniquidade é contrária, são atitudes, ações, são práticas, são atividades, pensamentos, opiniões contrárias à equidade. Tudo isso está ocorrendo na Terra. Tudo isso, as pessoas, um exemplo muito forte é que esse pessoal aí do Irã, o pessoal eles estão degolando os membros, os americanos, estão postando, estão fazendo vídeo, publicando para o mundo todo. Isso é uma violência muito grande, isso é um pecado muito grande, isso é uma maldade muito grande, isso é uma injustiça muito grande, né? Diante de Deus, isso é uma corrupção, matar o próximo é um pecado terrível diante dos olhos de Deus. Então, Jesus, quando ele voltar a este mundo, ele colocará este mundo em ordem. Satanás será preso pelo anjo, que já está revelado lá no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, a Bíblia diz que o anjo vai prender o diabo, vai colocar o diabo no abismo. Amém. E lá no abismo, ele ficará preso por 1000 anos. 1000 anos ele ficará preso. E a Bíblia diz que aí nesses 1000 anos ele não enganará as nações, ele não seduzirá, ele não, enfim, ele não vai mais enganar as nações. E aí Jesus vai reinar, Jesus vai estar aqui na terra reinando em glória durante 1000 anos. Depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo, amém. Enquanto isso não ocorre, nós devemos estar aqui orando, nos preparando, pedindo misericórdia de Deus, pedindo socorro de Deus, pedindo auxílio de Deus, enchendo nosso coração de fé, de boas obras de justiça, obras de caridade, obras de coração cheio de amor pelo Deus, cheio da palavra de Deus. Nosso coração tem que estar cheio da palavra de Deus, porque a Bíblia diz, não é eu, que vai passar o céu, vai passar a terra, mas as palavras de Deus, ela não passará. Ela não passará. Tudo que Jesus falou vai se cumprir, está se cumprindo, já se cumpriu na terra. Então nós devemos estar preparados, nosso coração tem que estar cheio do quebrantamento, amém, perdoando as pessoas. Quero dizer que eu perdoo as pessoas que me ofenderam, eu perdoo as pessoas que por algum motivo ou outro me aborreceram nessa terra, me trataram mal. Eu quero dizer que eu não guardo mágoa de ninguém. Graças a Deus eu peço muito de Deus nas minhas orações particulares, para que Deus venha me ajudar a não guardar rancor, a não ficar lembrando de coisas que aconteceu, tá entendendo, comigo ruins. Não, eu peço para Deus que Deus eu quero dizer que eu não tenho mágoa, rancor, ressentimento, eu não guardo isso de ninguém. Mas tem coisas na nossa vida que a gente tem que tomar algumas decisões, né? A gente, o ser humano, quer ser bem tratado, não é verdade? Ninguém quer chegar na casa de uma pessoa e ser maltratada. Quando a gente vai fazer uma visita na casa de uma pessoa, a gente quer ser o quê? Ser bem recebida, né? O anfitrião daquela casa tem por obrigação tratar bem o visitante, um bom dia, uma boa tarde, com uma água, com café, com suco.
são algumas horas, alguns minutos que a gente vai ali, a gente tem que ser tratado bem ali. Ninguém quer ir para um lugar onde ela é tratada mal, aonde a pessoa não fala com ela, não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá um copo de café, não dá um suco, não fala com aquela pessoa, fica com uma cara feia, né? E o pior, então ninguém volta naquela empresa. Com a gente que somos clientes, a gente quando chega numa empresa, a gente quer ser tratado bem pela vendedora, pelo dono da empresa, né? Enfim, se a gente sentiu que a gente foi naquela empresa e fomos tratados mal, e aquelas pessoas falam mal, a gente não volta mais ali. A gente não volta mais ali. Isso serve para a igreja, serve para qualquer coisa. Então, a gente quer ser tratado bem, bem, tá entendendo? Bem. Senão, a pessoa não fica na igreja, a pessoa vai para uma outra igreja. Não fica. Tem milhões e milhões de igrejas no mundo. A gente pode escolher quais igrejas que a gente vai servir a Deus. Eu não vou ficar numa igreja onde a pessoa trata a gente mal, tá entendendo? Onde aborrece a gente, onde irrita a gente. Não, a gente deve se poupar dessa tortura psicológica. Não, a gente deve procurar uma igreja onde as pessoas tratam bem a gente, onde as pessoas oram pela gente, não só em palavras, mas pelas atitudes e ações. Aí essas igrejas têm que tratar bem os visitantes, tá entendendo? Essas casas, um parente tem que tratar bem o visitante, tá entendendo? Então eu entrego tudo na mão de Deus, mas eu quero dizer que eu não guardo rancor de ninguém, eu entrego tudo na mão de Deus, tudo na mão de Deus, tudo na mão de Deus. Mas tem uma hora que a gente tem que dizer um basta, um basta, um basta. A pessoa tem que dizer um basta e procurar um lugar onde a gente se sinta bem, para adorar a Deus, servir a Deus, louvar a Deus, amém. Se sinta bem, se sinta amado, valorizado, etc, etc, etc. Não aborrecido, chateado, irritado por algumas coisas que as pessoas fazem que venham nos aborrecer. Tá entendendo? Mas que a gente não venha guardar, entregar tudo na mão de Deus. Mas ser sincero com Deus. Deus, eu não vou mais ali naquele lugar, porque as pessoas ali naquele lugar me tratam a gente mal, tratam a gente ruim, não tratam a gente bem, então eu não vou mais ali naquele lugar. Eu vou procurar um outro lugar para te adorar, para te servir. Toda vez que eu vou naquele lugar ali, as pessoas tratam a gente mal, tratam a gente ruim, nos aborrece. Então a gente não vai mais naquele lugar. A gente não vai mais ali. E aí as pessoas vão perdendo, vão perdendo, vão perdendo. Quem quer ficar num lugar onde a pessoa se sente mal? Quem é que quer ficar num lugar onde a pessoa não é bem recebida, não é bem tratada? Me diz, ninguém. Vai ficar sempre vazio, sem ninguém. Então, a Bíblia diz que o Deus da Bíblia, ele não habita em templos feitos por homens. Está escrito no livro dos apóstolos. O Deus da Bíblia, no que eu prego, diz que o Deus da Bíblia, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Porque o céu é o trono dele e a terra é onde ele descansa os pés dele. Ele habita dentro de nós. Nós, os seres humanos, filhos de Deus, somos o templo de Jesus. Nós precisamos congregar junto com outros irmãos que professam a mesma fé. Tá entendendo? Numa só união, numa só harmonia, num só espírito, um orando pelo outro, um ajudando o outro, um não criticando o outro, não aborrecendo o outro, etc, etc, etc. Mas valorizando as outras pessoas. Tá entendendo?
Então a Bíblia diz que o Deus da Bíblia não habita. Agora, nós, os humanos, precisamos de uma igreja para nós estarmos nos confraternizando, para estarmos adorando o Deus vivo, para ali juntos nós darmos frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Amém. Mas nada vai nos desviar da palavra de Deus. Porque a gente não olha para essas pessoas, porque existem os falsos profetas, existem aquelas pessoas que dizem serem servos de Deus, dizem, mas os frutos delas provam o contrário, porque quando ela aborrece o irmão e não pede perdão, ela irrita o irmão, fala mal do irmão por trás, critica o próximo, faz maldade por trás sem que o próximo veja, mas o Deus da Bíblia está vendo. O Deus da Bíblia está vendo tudo, ele não vê só as coisas boas, ele vê os dois lados da moeda, ele vê as coisas ruins e as coisas boas. Ele vê o que a gente pensamos, ele sonda a nossa mente, ele sonda o nosso coração, ele sabe tudo sobre nós. Isso para dar a cada um de nós o que nós merecemos. O que nós merecemos. Então, ele é o juiz. É ele que julga. É ele que olha os nossos problemas e julga. Ele é o reto juiz. É nele que nós esperamos. Amém? E é para ele que nós fazemos alguma coisa. Não é para o homem da terra. Não é para o homem da terra, mas é para o Deus da Bíblia. Então a palavra de Deus nos diz que o salmista, ele anela por servir a Deus no seu templo. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? A alma dele tinha sede de Deus, mas não era de um qualquer Deus. Ele tinha sede do Deus vivo, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Esse Deus que se apresentou a Abraão há milhares e milhares de anos. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, aonde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor com a multidão que festejava. Aí ele faz a pergunta à alma dele: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Aí ele manda que a alma dele espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ele diz para a alma dele, nós também falamos para a nossa alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Ele diz aqui, o salmista, que um abismo chama outro abismo, a ruído das tuas catatumbas, todas as tuas ondas vagam e têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção. Estará comigo a oração ao Deus da minha vida. Direi ao Deus da minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me diz: aonde está o teu Deus? Por que está abatida a minha alma e por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, o meu Deus. Faço das palavras desse salmista as minhas palavras. Amém.